aula de ciências para o 6º ano agora. Vocês já viram uma célula? Sabem o que é célula? Conhecem a estrutura de uma célula? Então, beleza. Não sabe nada disso? Nessa aula a gente vai estudar sobre a citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células. O outro nome para a citologia é a biologia celular, que também está se preocupando em estudar acerca das células. Tá, mas o que é uma célula? Eu acredito que você já pelo menos tenha ouvido falar. As células compõem toda a estrutura do nosso corpo, velho. Mas antes disso, da gente saber o que são as células e as características das células, vamos fazer um contexto histórico. Como é que surgiu essa ideia de célula e de biologia celular? Como é que surgiu a teoria celular? Um cientista chamado Robert Hooke, estava examinando a rolha de uma garrafa e ele viu que na rolha tem uns espaçamentos bem pequenos. Ele colocou o nome desses espaçamentos de célula e esse nome ficou até hoje. Mesmo depois da gente saber que aqueles espaçamentos que o Hooke viu não eram exatamente as células, mas sim as paredes de uma determinada célula, certo? A gente só conseguiu entender a complexidade da célula e sua estrutura muito tempo depois. Isso com a descoberta dos microscópios eletrônicos, tá certo? A célula, como é um ser microscópio, ela só é possível ver toda a sua complexidade e toda a sua estrutura a partir de microscópios, tá certo? 3 características super importantes de uma célula. A primeira que eu já falei para vocês, ela compõe todo o nosso corpo, tá certo? Toda a estrutura do nosso corpo, as formas e todas as nossas funções são determinadas pelas células, tá certo? As células, como eu também já falei, são organismos bem pequenos, tá certo? Eles compõem o nosso corpo e tudo que a gente conhece são formados por células, mas são seres bem pequenos. O que a gente vê no nosso corpo, na verdade, são um conjunto dessas células, tá certo? Como a gente viu, as células também são derivadas de outras células. A célula não aparece do nada, mas sim de uma célula já pré-existente. E como já bem dito, é a principal característica da célula. Elas são as unidades de vida, elas são as unidades básicas da vida. Sem as células não existiria vida. Afinal, tudo que é ser vivo é formado por células. Pensa aí em qualquer ser vivo na tua cabeça. Pronto, ele é formado por células. A sua estrutura é composta por células. Tá certo até aí? Então vamos lá. 3 características super importantes das células. A primeira é que todos os seres vivos são formados por células, ou seja, as células compõem o nosso corpo. A segunda característica é que as células são as unidades básicas da vida, certo? Sem as células não existiria vida. Uma outra característica é que o funcionamento do nosso corpo e a estrutura do nosso corpo é proveniente também das células. E a última característica é que uma célula só pode se originar a partir de uma célula já pré-existente. A célula, ela não surge do nada, não nasce do nada não, tá? As células surgem a partir de outras células já pré-existentes. Certo até aí? Deu para entender? Então, células são as unidades básicas da nossa vida. Estrutura da célula. Além das características importantes, é importante também a gente saber como é a estrutura de uma célula. Célula é a seguinte, gente, funciona como se fosse uma fábrica. Sabe, na fábrica a gente tem um porteiro, os operários, também tem um dono da fábrica, não tem? Pronto. É basicamente esse o funcionamento da célula. O porteiro é como se fosse a membrana plasmática que está em volta da célula. A membrana plasmática tem a função de deixar sair e entrar substâncias, tá certo? Já o citoplasma é o que compõe, é o que segura as organelas, que a gente chama também, que a gente pode dizer que são os operários. Então, até aí, a gente tem 2 estruturas de uma célula, que são essenciais. A membrana plasmática, que deixam sair e entrar substâncias de uma determinada célula, e também o citoplasma, ou citossol, que é responsável por segurar essas organelas, que a gente pode chamar também dos operários, tá certo? E são as organelas que são responsáveis por todas as funções de uma determinada célula, tanto respiração celular, como reprodução, digestão e entre outras características, tá certo? A gente pode considerar, dentro da analogia da empresa, que o dono da empresa vai ser o quê? O material genético dessa célula. A gente consegue passar nossas características de geração em geração através das células, porque as nossas células que carregam o nosso material genético. O material genético, o nosso DNA, está dentro dessas células, num lugar que a gente chama de núcleo ou espalhado por todas as células, e isso a gente vai ver mais pra frente, tá certo? Então, de novo, só para relembrar, temos 3 estruturas básicas de qualquer célula. A primeira é a membrana plasmática, que deixa sair e entrar substâncias.
A segunda é o citoplasma. E ali em cima do citoplasma ficam as organelas, que a gente considera como os operários, que realizam todas as funções de uma determinada célula. A outra estrutura básica para uma célula é o material genético, ou DNA, que é carregado de geração em geração através das células, tá certo? É no material genético que tem todas as nossas características. Diferentes tipos de células. Eu coloquei aqui para vocês 3 tipos de células. A célula animal, a célula vegetal e a célula de um protozoário normal. Todas essas 3 células são eucariontes. As células eucariontes é aquelas que têm um núcleo e o seu material genético fica organizado, todo bonitinho dentro desse núcleo, tá certo? Já as células procariontes, que a gente vai ver mais detalhadamente na próxima aula, o seu material genético fica todo espalhado pela célula. Não é de forma organizada, sabe? No núcleo, não funciona desse jeito. O material genético das células procariontes fica todo espalhado pela célula, tá bom? Então aqui a gente tem 3 tipos de células eucariontes, onde o seu material genético fica aqui, ó, bem no centro da célula, tá bom? Aqui a gente pode enxergar todas as organelas que estão aqui, ó, em cima do citoplasma, como vocês podem ver. E em volta da célula tem uma membrana, que a gente já chamou de membrana plasmática, que é responsável por deixar entrar e sair substâncias, ok? Como vocês podem ver, a gente tem uma variedade de células, mas não esquece, as 3 estruturas básicas para uma célula é a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. Todas as células que existem, inclusive as procariontes, têm que ter essas 3 estruturas básicas, tá certo? Apesar da diversidade, da gente conhecer várias células diferentes para seres vivos diferentes, todas as células têm que ter essas 3 estruturas. Não esquece, membrana plasmática, citoplasma e material genético, tá bom? Só para vocês não esquecerem. As células são as unidades básicas da vida, certo? As células é que formam o nosso corpo, determinam as funções do nosso corpo e toda a nossa estrutura, como a gente já viu. E é importante frisar, as células são as unidades básicas da vida e sem ela não existiria vida. E só lembrando, as células são obtidas a partir de outras células já pré-existentes. Então não dá para obter uma célula do nada, ela não surge do nada, mas sim de uma célula já existente a partir da sua reprodução, que a gente chama de divisão celular, certo? Mais para frente a gente vai entender isso mais detalhadamente. Não esquece de assistir a próxima aula, que vai ser a continuação dessa daqui. Se tu quer aprender um pouco mais sobre as células eucariontes e procariontes, fica ligado aqui, na próxima aula a gente vai entender tudo isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo e de colocar lá no Instagram e marcar a escola e me marcar também, tá certo? Comenta com teus amigos o que tu gostou dessa aula e as tuas dúvidas, que assim o conhecimento vai ser bem maior, certo? Até a próxima aula, tchau gente!